Que um dia todos nós iremos morrer, isso é fato. Mas este é um conhecimento que gera angústia e muitas perguntas. A ciência procura respostas e algumas descobertas, felizmente, já estão acontecendo. Você ficará surpreso nesse vídeo. O que acontece quando morremos? O que a ciência sabe até agora? Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A questão da morte em seu momento final intriga o homem desde o início dos tempos. Há milhares de anos, a filosofia, a arte e a religião tentam responder e representam o que acontece no momento em que passamos da vida para a morte. É claro que a ciência moderna está também procurando entender essas grandes incógnitas. Hoje sabemos que, em geral, no momento da morte, todos perdemos os sentidos na mesma ordem. Primeiro, deixamos de sentir fome e sede. Depois, perdemos a capacidade de falar. Depois, perdemos a visão. Os últimos sentidos a desaparecer são a audição e o tato. E por isso, muitas pessoas, mesmo que pareçam inconscientes, ainda conseguem ouvir e sentir o que se passa à sua volta nos seus momentos finais. Mas também, com o avanço da tecnologia da imagem, a pesquisa científica pode saber com muita precisão o que acontece no corpo e no cérebro no momento em que perdemos a vida, e surpreendentemente, alguns estudos sugerem que não seria uma experiência tão aterrorizadora como se achava. O ensino dos ratos e da psicodelia. Em uma pesquisa na Universidade de Michigan em 2013, foi descoberto que os ratos têm um aumento da atividade cerebral logo após terem experimentado a morte física, e que as ondas gama do cérebro estão mais sincronizadas do que no estado normal de vigília. Deduziu-se, então, que entre a morte clínica e a morte cerebral, os ratos podem experimentar alguma coisa. O neurocientista Chris Zimmerman, do Imperial College de Londres, liderou a pesquisa na qual foram comparadas duas experiências aparentemente diferentes. A hipótese era que pode haver semelhanças entre o que acontece no nosso cérebro quando morremos e os efeitos na consciência induzidas por substâncias psicodélicas ou DMT, que causa efeitos alucinógenos. Para o estudo, foram comparados relatórios de pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns momentos e depois voltaram à vida. Isto chama-se uma experiência de quase-morte, ou NDE, na sigla em inglês. Já por outro lado, um grupo de voluntários recebeu DMT, que produz efeitos sobre as funções cerebrais, tais como a percepção e a cognição. Durante a experiência, a sua atividade cerebral foi medida e, quando voltaram à realidade, foi-lhes pedido que descrevessem a experiência utilizando a mesma ferramenta de verificação utilizada para avaliar as experiências de quase-morte. Tanto uns como os outros descrevem o momento como uma sensação de paz, um estado de humanidade com os outros e com o mundo, um estado de transcendência no tempo e no espaço. A atividade cerebral detectada nos scanners também revelou-se apelativa, o líder da pesquisa disse. O que sabemos agora é que parece haver um aumento da atividade elétrica. Essas ondas gama parecem ser muito pronunciadas e podem ser responsáveis por experiências de quase-morte. Ou seja, de acordo com este estudo, a experiência de quase-morte acabaria por se revelar surpreendentemente semelhante aos efeitos de um alucinógeno poderoso. As questões ainda estão em aberto, mas a ciência é obstinada. É muito interessante o que está acontecendo hoje em dia com os exames ao cérebro e como podemos decifrar o que passa nele. Há scanners cerebrais a serem feitos em pessoas onde se pode reproduzir se elas estiverem vendo um filme, que tipo de filme estão vendo. Se a humanidade alguma vez se perguntou
Como seria voar ou pôr os pés na lua? É provável que em breve a passagem da vida para a morte deixe de ser um mistério. Duarte 890 aqui. Fui.